Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Chá de Consciência. E o nosso tema de hoje, Matheus, você vai ficar animado com ele, é Bora lá. sextou. Hum, Sextou no Chá de Consciência. Já hum. ouviu esse termo? Você está aí fora do Já ouvi, Brasil, já muito ouvi. termo, sextou. A gente vai falar hoje como aproveitar essas energias especiais, como, por exemplo, a sexta-feira, Ah, tem para entender como isso, dentro da expansão da consciência, pode ser aproveitado. Hoje nós não vamos falar como lidar, nós vamos falar como aproveitar. Então, nosso tema é mais leve. E aí, até por isso, ó, deixei para me servir na hora. Hoje não tem... O meu chá vai ser cerveja mesmo. Isso aí. E cerveja bem, Matheus. Eu vou te falar aqui Hum, por que eu escolhi esse tema, Tá tá? bom. Eu sigo um perfil, né, até para dar os créditos, Festa da Firma, e é muito divertido. E eles têm toda sexta-feira é sexta e o Logoff vem como, e aí tem uma série de coisas animadas, dancinhas e comemorações, que eu acho que tem essa vibe da sexta-feira, principalmente para as pessoas que trabalham de segunda a sexta, que é um volume considerável de pessoas, né? E aí tem essa vibe do sextou, e essa semana eles colocaram um post que o dezembro é a sexta-feira do ano. E eu achei muito engraçado isso, né? Tá. Porque falou assim que dezembro concentra as confraternizações, você tá livre para entrar em contato com pessoas que você ficou meio retraído durante o ano, é um momento de celebração, tem os happy hours e todas as festas e tudo que durante o ano as pessoas negligenciaram, e na sexta-feira do ano, que é o dezembro, essas coisas podem acontecer. Show. E aí a gente já falou um pouquinho disso alguma vez, então eu vou começar essa história com uma provocação, Tá tá? bom. Primeira coisa, o porquê e se é bom do ponto de vista de expansão da consciência, de que a gente reserve para o fim de semana essa energia de alegria e de entusiasmo, assim como para o Réveillon, né? Então, assim, no ano que vem, na sexta-feira eu celebro, né? Porque segunda-feira é o dia ruim, no fim de semana eu celebro. E como que se existe mesmo essa diferença de energia entre esses dias e esses períodos, e o como a gente pode aproveitar isso da melhor maneira. A primeira, então, a provocação. É bom isso, ter um dia que se chama, não devia falar segundou, que bom, terçou, que bom, quarta-feirou, que bom. Como é que isso funciona, Matheus? Tá bom, vamos lá. É muito interessante você falar, né? Vamos trazer um tema leve. Para mim, isso não é nada leve. Porque eu observo, primeiro, que assim, esse termo sextou, desculpe as pessoas que estão aqui ouvindo, mas é um termo de pobre. São as pessoas que estão presas em dores, em sofrimentos, em insatisfações, em uma vida de merda, estão com relacionamentos deturpados, com uma família destruída, com um trabalho cansativo, doentio, relacionamentos tóxicos, e se descarregam inteiro na grande hipócrita sextou e na grande hipócrita final de ano, Natal, né, Réveillon e tudo mais. Então, eu acho muito pesado isso, a gente criar um dia para que possa se comemorar, para se ter alegria, para expressar tudo isso, né? Por quê? Porque eu sempre gosto de olhar o mundo com duas vertentes. Aquilo que se gera e a partir do que se gera. Por que gerou aquilo? A questão não é a comemoração.
comemoração é sempre legal, sempre gostoso, prazeroso. Final de ano, adoro. Final de ano, adoro Réveillon, adoro Natal, adoro uma sexta-feira, adoro um sábado, adoro um domingo, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta. Eu adoro festa. Eu adoro curtir, né? Tanto que eu e a Cintia sempre fala, hoje é dia de festa, né? E às vezes é uma terça-feira, eu falo assim, hoje é dia de festa, amor. Ela, mas hoje é terça. Eu falo assim, então hoje é dia de festa. Vamos curtir, hoje é dia de festa. Por quê? Porque a gente sempre tem alguma coisa para comemorar. Então a gente sempre cria uma festa para alguma coisa para comemorar. E a gente sempre procura criar isso diariamente. Então, todo dia a gente busca alguma informação, tipo, o que a gente pode comemorar hoje de conquista que a gente teve, daquilo que a gente produziu, desde coisas simples. Por quê? Porque no momento em que eu decreto que existe um dia para eu comemorar, para eu ter alegria, para eu manifestar um estado que seria natural do ser humano, que é a liberdade, felicidade, plenitude, e amor, é natural. Pô, mas eu preciso de um dia para celebrar isso? Significa que inconscientemente eu tenho outros 6 dias O que aquilo não é contraponto. bom. Entende? Então, da onde que está vindo isso? Por qual razão? Entende? Porque a comemoração, teoricamente, eu estou vivo. Eu vou comemorar. Eu acordei hoje, pô. Entende? Você acordou. Quantas pessoas dormem e não acordam mais? Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas têm oportunidade de acordar e praticar coisas na vida? Todos. Mas quantos fazem? E quando eu falo praticar, é o ato da pessoa chegar e construir algo. Não E só ficar escolher, sonhando. que ela escolheu também. Exato. Então, assim, tem pessoas que acordam sonhando, elas vão dormir sonhando e elas acordam sonhando. E aí elas vivem o dia sonhando. Ah, mas sonhar é muito legal. Será? Será que sonhar é muito legal? Porque se a pessoa está muito no sonho da ilusão, muito naquela, eu estou no sonho, eu quero ter isso, eu Na quero ver aquilo, eu quero abstração. fazer aquilo na abstração. Cara, o que ela está fazendo de fato? O que ela está praticando? Entende? O que ela está colocando ali no vamos ver? Entende? Qual é a consciência do estado dela hoje? Então, eu penso muito que a festa é muito legal, desde que ela aconteça diariamente. Desde que ela aconteça na pessoa diariamente. Ela pode escolher um dia para poder ir lá e falar assim, hoje eu quero exteriorizar isso, eu quero compartilhar isso com outras pessoas, né? Mas que não seja o dia dela exteriorizar a liberdade, felicidade e plenitude. Entende? Porque eu acordo, você acorda, todo mundo aqui acorda todos os dias. Esse é já um motivo de eu levantar e falar assim, uou, caraca, vou vibrar, show, o que eu vou construir hoje, o que eu vou fazer, como que eu vou desenvolver meu dia? Eu já estou comemorando logo o dia que eu acordei. Eu vou comer, nossa, que legal, vou parar, vou comer, nossa, comida maravilhosa, saborosa, gostosa, contemplar aquilo que a gente está fazendo a cada passo, a cada momento. E dormir a mesma coisa. Nossa, como que foi o dia hoje? E eu estou colocando aqui uma prática que eu tenho. Então eu vou dormir, eu olho para cima e falo assim, meu bebê, o que a gente vai comemorar hoje? Como que foi nosso dia? Como que foi seu dia? E a gente trabalha junto. Então, assim, eu sei como foi o dia dela, entre aspas, né? Exteriormente, mas não sei interiormente como que é. Então, como que foi seu dia? Puta, eu vi isso, vi aquilo, isso, aconteceu aquilo, lidei com tal coisa, com qual situação, a consciência vibrou assim, nossa, eu percebi isso, meu dia foi natural, foi ali dentro não teve muita novidade, né? Ou então, nossa, teve isso, teve aquilo. Então, a gente para fazer uma reflexão sobre o dia, entende? Então, o que nós absorvemos, o que nós construímos nesse dia? Para a gente entender qual é o feedback que eu preciso ter na hora de eu descansar, entende? Porque o sono, gente, não é só para descansar. É para eu levar informações e trazer informações. Então, eu tive esse dia, eu tenho tal objetivo, eu tenho tal propósito, eu preciso movimentar essa energia, então eu vou levar essa informação à minha consciência. E quando eu estou dormindo, é onde a minha consciência mais trabalha. Então, é onde ela vai acessar dimensões, universos, multiversos, camadas dimensionais dentro da minha própria existência, né? Buscando códigos, buscando sinais, trabalhando com os arquétipos que a minha mente consegue compreender para que eu tenha as mensagens que eu preciso para poder desenvolver o que eu tenho que desenvolver na minha vida. Porque para as pessoas, o viver é uma coisa tipo, eu tenho que viver, tem que comprar uma casa, tem que ter um filho, tem que construir uma família, tem que plantar uma árvore, ler um livro. Escrever E um aí, livro. cara, escrever Sem um livro. preguiça, escrever. Escrever um livro, né? Escrever um livro e ler vários livros, né? Para alguns, para outros nem ler não tem. Então,
Eu percebo que as pessoas elas estão vivendo uma vida muito sem sentido. Automático. Tipo, tá aí, estamos vivendo, entende? Outro dia a gente conversando e surgiu esse assunto, né? Tipo, as pessoas estão vivendo muito como humanos. Aí você fala, pô, como assim? As pessoas estão vivendo como humanos? Elas são o quê? Né? Nós não somos humanos. Eu sempre falo isso. Eu falo, as pessoas às vezes elas falam assim, como assim, Matheus? Você viaja na ideia, né? Não viaja, essa é a realidade. Nós temos uma consciência, e esta consciência é o que eu chamo de regência consciencial. Você tem a regência consciencial, você tem o poder, você domina os seus corpos. Entende? Os seus corpos, o seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo mental, o seu corpo astral, é apenas uma composição através do corpo espiritual, que é o seu quinto corpo, que forma materialmente, ele materializa o que é a sua consciência dentro dessa dimensão. Você não é isso, você não é um humano, você está como um humano, a sua consciência está sendo representada na forma de um humano. E quando a pessoa ela entra nessa coisa, como que eu posso dizer? Nessa euforia de ser humano, e ela precisa de um dia para contemplar a vida, para ir lá e falar, uau, nossa, agora eu vou curtir, enfim. Cara, a pessoa está muito bloqueada, está muito limitada, entende? Uhum. Então, não é quebrar a ondinha, tipo, sexta-feira não é legal, sexta não é bacana. É legal, mas tem que ser todos os dias. Entende? E aí, quando você quer compartilhar isso de uma outra maneira, através de uma festa, com outras pessoas, vamos compartilhar informações, porque a gente não troca nada. É outra coisa que eu ouço as pessoas falando, isso às vezes me dá até uma dorzinha lá dentro, sabe? No começo ainda era mais forte. Trocar Hoje e dividir, né? O trocar e o dividir. eu Vou não dividir troco este nada, momento com pô. você. Eu não tenho como dividir meu momento, eu não tenho como trocar nada com ninguém, entende? Troca, o que é troca? Eu falo para você, eu tenho um celular, você tem um celular aí? Ou você tem, me dá sua cerveja, eu te dou o seu celular, eu te dou meu celular. Porque meu filho está com meu celular nesse momento, então eu posso trocar por essa cerveja. O que acontece? Quando você troca, o que acontece? Se você me dá cerveja, você fica com a cerveja? Não. Não, você perdeu. Troca é perda. É isso que as pessoas não têm que entender. Troca é perda. As pessoas falam assim, nossa, esse momento de troca foi muito interessante, nós trocamos umas ideias. Cara, ninguém troca ideia. Isso é uma gíria horrível. Ninguém troca ideia. Entende? A minha ideia não passou para outra pessoa. Porque se eu trocar a minha ideia com a outra, eu deixo de ter a ideia que eu tenho. Entende? Eu não troco nada. Eu somo. Nós somamos experiências, nós somamos ideias, nós somamos vida, nós somamos tudo que nós temos, entende? E por que eu fico batendo em coisas que para as pessoas às vezes parece até meio chato, sabe? De falar assim, Matheus, mas essa é uma forma de expressão. Então, é uma forma de expressão que define seus padrões, suas crenças, seus paradigmas e sua filosofia. Define quem você é, a maneira como você está vivendo. Tá escuro aqui, eu tô vendo que eu tô sem luz, ó. Não, eu estava te vendo bem. Mas eu vou te falar, eu vou aproveitar essa luz que deu agora para falar que é uma coisa que eu tenho observado bastante, né? Me auto-observado, e aí, conforme a gente vai se auto-observando, isso fica também muito claro em relação às pessoas com que a gente convive, que são... eu não lembro agora o termo, que são manias na fala, sabe? Eu conheço algumas pessoas que têm mania de falar e tadinho, né? E aí, algumas coisas que eu falo, gente, tira isso da sua linguagem, tira isso do seu dia a dia, né? Isso é uma coisa para você suprimir da sua vida. Sim. Por quê? Porque você reforça uma energia que totalmente tira a responsabilidade, tira o poder das outras pessoas, né? Você esvazia aquilo naquela hora que você fala, ai, tadinho, né? E você vai tirando. E isso aí é muito forte. E eu também tenho essa sensação, Matheus, que quando a gente fala sobre isso, na maioria das vezes a gente é considerado chato, né? Tipo, vai, uma bobeira,
né? É um detalhe, né? Mas o que é que mora no detalhe, Matheus? Quem mora no detalhe? Então, vamos lá. Entrando em detalhe, é bem legal isso que você coloca, né? Porque eu acredito que tudo está ligado com o assunto de você querer colocar a atenção a uma coisa, né? Expressar o seu momento de alegria, de felicidade, tal, no sexto, num dia. E aí a gente fala sobre detalhe. E olha que interessante, a pessoa quer focar toda a energia dela em um dia. Só que quando a gente fala de um detalhe, por exemplo, eu estava vendo alguns relógios. A gente está falando sobre tempo, a gente está criando, desenvolvendo, a gente está adaptando tudo a nossa linguagem. A gente tinha a linguagem SAF e agora nós estamos adaptando isso, né? Então a gente está trazendo isso de uma outra frequência e tem a ver com o tempo. A gente vai falar muito o ano que vem sobre tempo, como utilizar tempo, como trabalhar escolhas, enfim, tal. A gente vai focar muito nesse tema. E aí a gente estava olhando alguns relógios. E aí são detalhes no relógio que faz ele sair de 1.000 libras para 1 milhão. Um relógio de pulso. De pulso. 1 milhão. Por quê? Porque ele é banhado a ouro, sei lá o quê. Sabe? Porque o detalhe da catraca dele é sei lá do quê, né? Porque ele é formado não sei o quê. Então, são detalhes que faz uma peça sair de um valor X para ir para um valor Y. É um uma detalhe... peça ordinária virar uma peça extraordinária. É um detalhe que diferencia, por exemplo, um Gol, né? Não estou aqui falando mal do Gol para quem tem Gol, mas de um Gol, uma Ferrari. Um detalhe, entende? Dois são carro, né? É um detalhe no design, é um detalhe na potência do motor, é um detalhe no conforto, é um detalhe que vem na pecinha cromadinha lá. Pô, a gente estava trabalhando no começo do ano não, né? Acho que uns 2 meses atrás, a gente estava trabalhando na Jaguar. São detalhes, você não tem noção. Eu estava trabalhando no controle de qualidade, olha isso. Eu olhava as peças para ver se estavam sendo feitas corretamente. Detalhes. Eles olhavam, eu tinha que olhar detalhe. Entende por quê? Porque o cliente poderia olhar. E sabe qual que é a filosofia deles? É assim, ó. Observe como se você fosse o dono. Se você gostaria de ver o seu carro assim, com esse detalhe. Ou sem esse detalhe. Meu, isso é um jeito incrível de trazer os funcionários para dentro, né? Você é o dono disso. Você é o dono, cara. Então, assim, imagina que é o seu carro. Você vai receber esse carro. Você gostaria de ter isso assim? Entende? E aí falou, nossa, que louco. Então, são detalhes. São detalhes na maneira de como você se comporta. São detalhes que definem a pessoa que acorda cedo porque ela está seguindo a ondinha do acordar cedo, ou porque ela acorda cedo porque ela tem propósito, porque ela sabe o que ela vai fazer durante o dia. Porque não adianta a pessoa entrar na modinha do acorda cedo para poder rezar, acorda cedo para poder meditar, acorda cedo para poder ler, se ela não tem propósito com aquilo, se ela não sabe o que ela vai fazer depois. Porque as pessoas entram, eu vejo na internet um monte de modinhas acontecendo e as pessoas, os 7 passos das pessoas ricas, né? 10 coisas que você não pode deixar de fazer porque os ricos fazem, né? Os milionários pensam assim, os trilhardários pensam não sei o que lá. Ah, legal. Só que, o que está por trás desses pensamentos? O que embasa eles? Entende? São detalhes. Entende? É um detalhe que, de repente, é uma mentalidade da pessoa olhar para a vida e falar assim, nossa, todo dia de manhã eu acordo para fazer uma meditação, para ler um livro, só que na hora que eu estou lendo o livro, eu não escolho o título correto do livro, eu pego um livro que não tem nada a ver, aí o livro me leva, sei lá, um livro de romance e que leva a pessoa para mais dor, para mais sofrimento do que realmente para a realização. Entende? Então, são detalhes que mudam. Não é a leitura do livro, mas é a escolha de um bom tema. Entende? De um bom livro, de um bom... qual é a mensagem? O que ele vai agregar na sua vida, no seu dia a dia? Entende? Então, a meditação. A pessoa faz a meditação ao que acorda. Legal. Mas com qual intuito? Qual que é o detalhe que você está colocando ali? Entende? Então, são minuciosas, são pensamentos minuciosos, sentimentos minuciosos que fazem com que a pessoa tenha uma vida extraordinária ou uma vida ordinária. Então, é o detalhe que faz a diferença. E qual é o detalhe? Que você está lá viciado, é um vício de linguagem, né? Que você está
Vício de Então, linguagem, era linguagem. isso que eu queria lembrar, vício de linguagem. Esse tadinho é um Tadinho é um vício de vício de linguagem. linguagem. E aí você fala, pô, mas o que tem a ver? O que muda? Eu vou entrar num detalhe profundo agora, só para enraizar isso na mente das pessoas que estão ouvindo. Espiritualidade, para nós, é líquido. É um líquido amniótico, vamos dizer assim, ok? Da consciência, que tem a possibilidade de eu materializar tudo que eu quiser. Então, a espiritualidade é o líquido que permite eu materializar o que eu tenho na consciência na tridimensionalidade. Okay? Então, tudo que nós vamos construir, nós utilizamos espiritualidade. As nossas escolhas estão baseadas na espiritualidade. Melhor, as nossas escolhas são escolhas espirituais, para que a gente possa materializar, para dar o comando aos nossos corpos do que quer construir. Perfeito? A nossa palavra, ela é o poder, é o fluxo de energia que vem da nossa consciência, que faz a nossa consciência movimentar, para que eu possa materializar na minha dimensão. Tudo que eu falo, eu materializo na minha dimensão. O verbo se fez carne. O verbo se faz carne. Olha que interessante. E aí, através do verbo, Deus criou tudo, né? Tudo começa através do verbo. Então, é a sua palavra, é aquilo que você está repetindo ao seu cérebro. É aquilo que você está repetindo aos seus ouvidos. É aquilo que você está repetindo aos seus olhos. Aí você fala, não, Matheus, mas meus olhos não captam o que eu estou falando. Só que na hora que você fala, o seu cérebro visualiza. E a visualização tem a ver com qual órgão? Com o nosso olho. Os olhos. Eu só consigo visualizar internamente porque o meu olho tem referências externas para que eu possa utilizar. Então, na hora que eu falo algo, se eu falar para você, não pense em chocolate, o que seu cérebro falou? Ele já veio, ele já trouxe um chocolate na sua cabeça. Não é isso? Uhum. Por quê? Porque você tem uma referência de chocolate. Ok? Então, ele já criou. Então, na hora que você fala, você aciona todos os seus sentidos para a materialização daquilo. E um dos segredos que as pessoas falam, né? Um dos segredos que as pessoas não falam, ou poucos falam, sobre riqueza, sobre prosperidade, é justamente a repetição da palavra. Quando você está repetindo não só a palavra, mas todos os seus sentidos, quando eles recebem uma repetição de informações da mesma informação, ele entende aquilo como um grau de importância muito alto. Isso é importante para mim. Por quê? Porque eu estou repetindo isso todos os dias, ou porque eu estou repetindo isso 10, 5, 4, 20 vezes no mesmo dia. Porque eu estou repetindo isso numa hora, já repeti 2 vezes. Então, todos os meus corpos entendem que aquilo é importante para mim. Se é importante para mim, o que ele vai fazer? Ele vai deixar sempre de primeira mão. Por quê? Porque é fácil, porque o nosso cérebro, os nossos corpos, eles foram produzidos, eles foram criados para nos facilitar dentro do nosso processo. E o que é facilitar? É trazer aquilo que a gente mais utiliza. Então, tem coisas que as pessoas hoje falam assim para mim, nossa, às vezes eu estou falando com um inglês e ele está falando, nossa, como você fala, como o seu inglês é muito bom, né? Você fala muito bem inglês. Eu olho para a pessoa e falo assim, ó, eu falo muito bem inglês nos primeiros 10 minutos de conversa. Passou disso, meu inglês é uma merda. Aí você fala, nossa, mas por quê? Porque os 10 primeiros minutos de conversa eu faço todos os dias. Eu converso com as pessoas as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas. Então o cérebro já está acostumado com aquilo, nem penso mais para falar. Mas se eu preciso fazer alguma coisa mais elaborada, se eu preciso ir lá e explicar alguma coisa, trazer mais detalhe, ter uma linguagem mais rica, eu já não consigo ter. Por quê? Porque o meu cérebro não está acostumado a ter esse tipo de assunto. Então eu preciso treinar isso, ok? Então não é fácil para mim fazer aquilo que eu não tenho no cotidiano, todos os dias. Então, para todo mundo, a vida funciona assim. É você criar a facilidade. Se você traz um vício de linguagem, tipo do coitadinho, você está representando para a pessoa um coitadinho. Você está remitindo isso para outra pessoa. Se a pessoa estiver para essa energia, ela capta. Se não, fica no espaço. Só que uma lei consciencial que diz o quê? Toda energia emitida, se ela não chegar no seu ponto de destino, ela tem que retornar ao seu ponto de origem.
Então, se eu falei tadinho para a pessoa não aceitou esse tadinho tem que voltar para mim. Eu tenho que me virar com esse tadinho. E aí, a repetição de tadinho, 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 o seu cérebro entende o quê? Que você é um tadinho, cara. Coitadinho, coitadinho. Entende? E aí, você acaba manifestando e atraindo cada vez mais melindre para a sua vida. Por quê? Porque você está acionando todos os dias no seu cérebro, no seu computador, que é o seu cérebro, coitadinho, 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 coitadinho. Ou então... Ele vai voltando, e vai ficando Exatamente. enorme. Aqui, por exemplo, as pessoas têm costume de falar, é muito diferente no Brasil, né? Os costumes, eles mudam, muito legal isso. Então, aqui as pessoas, você pergunta para as pessoas como elas estão, e elas falam assim, not too bad. Então, isso é costume, not too bad. A maioria das pessoas falam not too bad. E aí, para quem não sabe inglês, o que significa isso? Ah, não está tão mal. Né? Não está tão ruim assim. Só que ela repete aquilo para todas as pessoas que perguntam para ela. Que pesado isso. Não é pesado isso, mas é comum. As pessoas têm o costume de falar. No começo a gente olhava e falava assim, nossa, gente, como assim? Às vezes a gente sai e a gente fala para as pessoas, né? Tipo, nossa, tem um final de semana maravilhoso, né? Tem um final de semana incrível. As pessoas olham assim para nós e falam assim, como assim? Você tá louca? Que isso? O que é isso? Teve uma pessoa que olhou para a Cíntia e falou isso. Falou assim, incrível, final de semana incrível. Como assim? Eu tenho um final de semana normal. Sabe, tipo, as pessoas se incomodavam com o nosso jeito de falar, com o nosso jeito de ser, né? De falar, oi, bom dia, como que vocês estão? Enfim, tal, nossa, que seu dia seja maravilhoso. É isso aí, bora lá. As pessoas, como assim, dia maravilhoso? Nossa, estou trabalhando. Que maravilhoso, onde está a maravilha nisso? Então, esta energia que as pessoas estão colocando o tempo todo no trabalho delas, elas estão dizendo para o cérebro delas o quê? Que a vida é uma mentira. Porque se eu repito, olha só, todos os dias a pessoa sai de casa, ela vai para o trabalho. Aí chega no trabalho, as pessoas perguntam, como que você está? Ela fala, não está tão ruim assim. Not too bad. Not bad, not bad. Ela está dizendo o que para o cérebro dela? Ela está dizendo que a escolha que ela teve de trabalhar não é tão ruim assim. É uma merda, mas não é tão ruim assim. Então, É que boa também não é, né? Boa não boa é. Não é. Boa não é. Então, o que ele está dizendo para o cérebro? Que as escolhas dela, as escolhas mais importantes que ela tem na vida, elas não são tão boas assim. Então, o que ele atrai? Nós somos ímãs, gente. Nós atraímos tudo aquilo que é complementar aquilo que a gente vibra. Então, se a pessoa está o tempo todo falando que a vida não está tão boa assim, não está tão ruim assim, mas está ruim, mas não está tão ruim, ela está falando que ela está para o universo assim, ó, eu estou magnetizando isso. Então, eu quero coisas que complementem a vida não estar tão ruim. E aí a vida passa a não estar tão ruim, sempre. Entende? Aí os relacionamentos ficam uma droga. Essa é a questão das pessoas criarem dias específicos para comemorar coisas ou para ficar alimentando sempre uma repetição da mesma coisa. É mudar, gente. É trazer uma nova perspectiva de vida, um novo paradigma. Um novo paradigma. Uma nova perspectiva, um novo prisma. Sobre como nós podemos viver a vida de uma maneira muito mais leve, sem ter que pontuar dias específicos ou coisas específicas para estar legal, para estar bem, para comemorar. Eu vou... Ai, peraí, gente, que meu gatinho hoje, ele tá bem interessado na nossa conversa, ele tava lá longe, dormindo, e ela super se interessou na nossa conversa aqui, eu tô tendo que fazer aqui um rebuliço aqui, para pôr de um lado, pôr do outro, porque ela tá bem interessada. Fala um oizinho, Luna. Ó. Que pouco. Aí eu vou te falar uma coisa que uma vez a gente estava conversando com Lienay Aymon e o Dohan, não sei, agora estou em dúvida. Enfim, e aí deu uma bugada no meu cérebro, né? Porque a gente estava falando sobre indicadores. Então, no mundo corporativo, né? Se você tem já papas da administração, já falaram, se você quer gerenciar, você tem que medir, né? E só que nos indicadores, vamos dizer, tradicionais e tal,
você avalia a satisfação em momentos específicos, né? Não é uma coisa online. E aí, trazendo para esse nossa... E aí, quando eu estava tendo essa conversa, falou assim, não, o indicador, a estrutura da sua organização, você tem que medir no momento, né? Bugou minha cabeça. Eu falei, gente, como é que a gente mede estrutura, né? No momento. Mas, trazendo essa nossa conversa do detalhe, do dia a dia, e de você quebrar esse paradigma de que eu vou escolher momentos específicos, de que eu vou ter situações esporádicas para poder celebrar, para poder entender a maravilha daquelas realizações, aí faz muito sentido de que a gente traga mais para o dia a dia, traga mais para o online, vamos dizer assim, essas avaliações, avaliar esses detalhes, avaliar o como, por exemplo, pesquisa de clima, algumas coisas que as organizações usam como ferramentas para avaliar, elas são anuais, semestrais, sei lá, pode ser até trimestral. Mas, quando a gente olha para essa conversa de hoje, Matheus, faria sentido com que a gente tivesse isso daí num flow, né? Sim, muito. Por quê? Porque tudo é formado por seres humanos. E aí eu te pergunto, na hora que você acorda, você está de um jeito. À tarde, você pode estar de outro. Então, Esse você é um imagina... desafio, né, para as organizações. Hoje é um desafio. Mas tudo bem. Mas a questão não é a gente sempre buscar um progresso? Então, quando Sim. você fala numa medição, né, quando a gente acessa essa consciência chamada, né, nós damos o nome de Lenay Aymon ou Odohan, e ele coloca nessa situação tipo que você tem que medir isso constantemente e não periodicamente. Por quê? Porque no período você está pegando uma média dos humores, a média dos conflitos, a média das dificuldades. Se teve alguém que perdeu alguém na família, né, que faleceu naquele mês, o seu indicador já vai mudar. Por quê? Porque o humor dela é outro, a produtividade dela é outra, ela não vai conseguir lidar com as pessoas direito. Se teve alguém ali que teve um conflito com a esposa, o seu indicador já vai mudar. O que teve conflito com o marido já vai mudar. Se teve um problema com o filho, o indicador já vai mudar. Então, percebe que qual que é a mensagem? Não adianta você querer analisar o resultado da pessoa para dizer se ela está bem ou se aquele departamento está gerando o resultado que precisa ou se a empresa está gerando o resultado que precisa dentro daquele período. A questão é você observar como você pode auxiliar o seu colaborador on time. É ter esta precisão, é olhar para a pessoa, sabe? Falar assim, pô, como que você está? Ah, mas isso gera muito custo. Mas é muito mais custo depois ter que consertar, gente. É isso que as pessoas não entendem. Aí a pessoa vai lá e olha no indicador, nossa, esse departamento está com problema. Então tá bom. Aí tem que fazer o quê? Auditoria. Tem que fazer a variação. Aí o cara vai lá, ele vai checar e vai gastar tempo para poder avaliar, para entender o que aconteceu, não sei o que lá, tal, para chegar em um outro resultado que, olha o tempo que ele já perdeu e que já passou mais 3 meses e que já mudou tudo. Aí você fala, cara, é um trabalho perdido, entende? Então, o trabalhar on time economiza tempo, economiza dinheiro e o resultado é muito mais rápido. Ah, Matheus, mas não tem ferramenta para isso. Não tinha ferramenta para isso. MPV, gente! Não tinha. MPV! Chama no inbox, chama a gente. Tem. Hoje a gente consegue olhar. Então, é observar o ser humano e entender assim, pô, você é um ser único. Então, como que você reage a determinadas situações? Como você vive isso? Quais são as suas potencialidades? Quais são suas fragilidades? As pessoas, elas querem só olhar a potencialidade. E eu lembro uma frase de Odohan, que aquilo foi muito poderoso para mim. Nós estávamos fechando uma parceria com uma pessoa, e aí me veio aquela coisa assim, o Odohan falou assim, eu quero fazer a reunião. Eu falei, beleza, bora lá. E aí, e olha que louco, né? E aí o Odohan fala assim, a primeira coisa que ele olha e fala assim, muito bem,
Vocês já compartilharam todas as suas potencialidades, tudo aquilo que vocês trazem de bom, não é isso? Tá bom. Eu quero que vocês compartilhem agora as fragilidades de vocês, aquilo que vocês não são bons. Compartilhem com os outros. Você não é bom no quê? 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 E aí todo mundo ficou assim, tipo... né? Porque a pessoa ela não está acostumada a olhar para aquilo. E aí, antes mesmo que a gente começasse a falar, ele olha e fala assim, sabe por quê? Que vocês têm que primeiro observar quais são as coisas que vocês não são bons, em primeiro, e compartilhar isso com os outros, para entender se o seu parceiro ele tem a habilidade e a capacidade de lidar com o seu problema. Com a sua fragilidade. Porque se ele não tiver a capacidade de lidar com a sua fragilidade, essa parceria não vai ser boa. Porque na hora que você entrar na fragilidade, porque você vai entrar na sua fragilidade, a outra pessoa não vai ter a habilidade ou a capacidade de lidar com isso. E vocês vão entrar em conflito. Então eu falei assim, cara, que incrível isso! Incrível! A partir dali, todas as nossas parcerias, a gente vem com esse propósito. Então assim, o que você não é bom? Deixa eu entender como que você é. Ah, eu não sei lidar com isso, eu não sei lidar com aquilo. Ó, isso daqui eu não sei fazer. Isso daqui eu também não sei, eu não faço. Nossa, isso dá uma transparência, uma clareza, uma... Nossa! Porque, e aí o que ele fala? As competências que vocês têm vai ser fácil, porque todo mundo sabe, todo mundo quer mostrar. Mas aquilo que você não sabe lidar, que é o mais importante. As suas competências é o que você publica no seu site, na internet, no seu relatório de resultado. Né? Você só está aqui dentro de um bate-papo de uma possível parceria porque disso. Você já demonstrou de alguma maneira, mesmo que não fosse falada, qual a sua capacidade, quais são as suas habilidades. Entende? Então, é fácil demonstrar isso. Agora, o que a gente não é bom, a gente não demonstra todo dia. Até porque a gente não é bom. E nós não vamos querer navegar naquilo que não somos bons. Só que a vida está aí, para navegarmos entre as coisas que sabemos, as coisas que não sabemos, as coisas que são fáceis, as coisas que não são fáceis. Então, observar as potencialidades e vulnerabilidades dos seus funcionários, alguns chamam de funcionários, outros de colaboradores, né? Enfim, tem esse impasse aí. Para mim, é funcionário, colaborador é colaborador, e está tudo certo. Eu tenho uma visão de que funcionário é aquele que eu pago para trabalhar dentro da minha empresa. Colaborador é aquele que eu pago que está fora. Então, assim, eu contrato uma empresa fora, um colaborador da empresa. Para colaborar. Agora, funcionário, eu te pago o salário? Você é meu funcionário, acabou. Legalmente, no Brasil, funcionário é quem é para o trabalho público. E aí a CLT faz essa diferenciação entre empregado e funcionário. Só que, então, aí no caso do vínculo CLT, que não é público, é empregado. Só que tem essa questão de que as pessoas não gostam de ser muito chamados de empregados. Então, para de ser hipócrita. É o quê, pô? Exatamente. É empregado. É empregado, cara. Acabou. Entende? É parar de mimimi. Cara, você não quer ser chamado de empregado, seja dono. Muda de trabalho. Muda de trabalho, cara, entende? Começa a manifestar o seu poder de uma maneira diferente, que você vai parar de ser empregado e vai ser dono, entende? Eu acredito que são detalhes que as pessoas se prendem. Eufemismos para cobrir dores, sabe? E para quê? Entende? Se ocupam, olha que louco, né? Você tem sei lá, um departamento, uma organização que se ocupa e não fala determinada coisa porque vai ferir a pessoa do outro lado. Só que olha o tempo que ela utilizou para isso, sendo que ela poderia ter utilizado para produzir outra coisa. Ela é aquilo. Acabou, entende? Então, eu percebo que não é o que você fala, mas é no tom que você fala. Isso é a questão. Isso entra em diversas situações. Né? Então, tem pessoas que falam assim, não chamou outra pessoa de gay. Mas a pessoa o quê? Ela é gay, pô! Entende? Então, olha para uma pessoa e fala assim, você é gay, não é? Aí a pessoa vai se ofender. Cara, mas ela é gay! Você se ofende se eu te falo você é hétero? Não, né? E eu estava falando isso, eu estava com um grupo aqui de várias crianças, né? Dessa madrugada aí, que foi aniversário do meu filho, e aí a gente fez uma festinha do pijama. Tá.
E aí uma hora surgiu essa questão e foi exatamente isso que eu falei, né, para eles, porque eles falaram isso. Ele ficou bravo porque chamou ele de gay, né? Daí eu falei assim, ninguém tem que ficar bravo por ser chamado de gay, porque gay não pode ser uma ofensa, né? E aí eles prestaram atenção no que eu falei, eu achei muito legal, porque eles mesmos chegaram à conclusão de que é uma característica, não é uma ofensa, quando você usa isso para ser um xingamento, aí sim você está usando a palavra para coisa errada. Então, esse é o ponto, né? É o como, Sim. o como você está utilizando aquilo. É o preconceito da pessoa, a energia que ela está utilizando já está na coisa. Exatamente. Então, é a mesma coisa quando fala sobre tanto do o negro, né? Ah, a pessoa é negra. Eu tenho amigos que falam assim, ei, neguinho, beleza? Vai, não fala assim, porque ele pode processar. Mas ele é negro, porra. Não tem lógica, entende? Então, eu não estou chamando ele de neguinho porque eu quero xingar ele, porque eu quero ofender ele. Não, porque ele é negrinho e ele é meu amigo. Eu falei, ei, negrinho, beleza? Como que você tá? E aí ele, oi, aí, beleza? Tá bom. Por quê? Porque ele percebe que existe um carinho dentro daquilo, entende? E eu poderia chamar outra pessoa, e aí, branquinho, beleza? E aí, ruivinho, entende? A gente chama de ruivinho, por exemplo, ninguém reclama, né? Percebe? A gente faz essa brincadeira com ruivinho? Assim, Não tem, né? eu li um livro sobre isso, Matheus, porque aí eu acabei descobrindo que tipo, a gente não tem lugar de fala, né, que fala sobre isso, né? A gente não tem essa experiência. Então, tem toda uma construção, e aí eu acho que tem um ponto importante que a gente traz aqui, que é o da história. E quando a gente traz isso dentro de um contexto histórico, existem situações estruturais que são quebras de paradigma importante do inconsciente coletivo e que Sim. dão peso para para o uso dessas palavras, que mesmo que você esteja usando com carinho, existe um peso no inconsciente coletivo que são palavras que a gente pode transformar o uso delas, entende? E eu acho que isso é muito relevante a gente discutir nesses ambientes, porque, no final das contas, tem muita coisa que é hipocrisia, Sim. né? E aí, essa hipocrisia ela pode estar carregada de uma questão estrutural, isso em relação, principalmente a esses grupos minorizados e tal, que a nossa, a gente falou, né? Está no detalhe. No detalhe da nossa fala, a gente traz toda uma história que é uma história que precisa ser transformada, né? E por cada Que um, ela né? e por cada um, e por cada um. Então, e aí na parte de quem fala, de quem escuta, de quem processa, de como processa isso, né? Para que isso fique mais sadio, né? São os memes, né? Para todos. Paradigmas, padrões, crenças, tudo isso vai definir a maneira como a pessoa quer receber aquela informação ou não. Isso a gente pode trazer em outras palavras, exemplos, né? Quando a pessoa fala assim, oi, queridinha. Dependendo do tom que você fala, queridinha, nossa, Mata, né? Então, e é uma palavra que, teoricamente, não tem ofensa nenhuma. Eu tinha uma pessoa que Né? me chamava de minha flor e eu ficava totalmente aborrecida, porque era um minha flor com uma energia estranha, esquisito, né? Eu acho que tem muito disso que você falou, né? Que é o como, qual é a energia que Que você a pessoa está coloca usando. E como a pessoa nessa. principalmente está recebendo. Porque se ela não receber aquilo, volta para ela e beleza. Acabou. Eu lembro muito de um vídeo que eu vi acho que é Leandro Carnal, um filósofo, e ele fala assim, né? Que tem uma pessoa que passou, ele estava no trânsito, e a pessoa olhou para ele e falou assim, ô, seu careca! Seu careca Viado, careca viado! viado. Careca viado! Aí ele fala assim, meu, eu não tinha por que me ofender.
eu sou careca. E eu não sou viado. Então, eu não tenho por que me vender. Eu sou careca, eu não sou viado, eu não sou viado. Então, ele não está falando comigo. Não é uma ofensa. Ele só falou ele falou uma verdade e uma mentira. Então, eu não me ofendi, nem com a verdade e nem com a mentira dele. Entende? Então, não importa o que ele falou. Importa é como eu recebo isso. Entende? Então, se a pessoa ela vai falar assim, ah, não, mas pô, ele me xingou, não sei o que. Tá, mas você é isso. Ou você não é. Como que você recebe isso? O que é isso para você? Você tem alguma marca dentro de você que remete a você a uma situação de pertencimento, uma situação ou de não pertencimento, ou de exclusão, de marginalização? Entende? Porque a marginalização é que é você colocar a pessoa nas margens da sociedade. Então, na hora que você coloca a pessoa na margem e a pessoa ela aceita essa margem... Tem uma questão de pertencimento. Então, faz assim, pô, então eu tô machucado. Então, eu me dou por causa disso. Enfim, né? Dá para ir falar um monte de coisa. Eu estou olhando aqui o nosso horário. Eu estou olhando aqui o nosso horário e eu não quero deixar da gente falar do Desmistificando a Espiritualidade, porque nessa questão das datas, a gente tem nas religiões as datas, né? Sim. E aí eu acho que traz muito disso do que a gente está falando, de que você espera datas específicas para ter comportamentos específicos que, teoricamente, seriam comportamentos esperados para todo o tempo. Ok. Né? Então, a caridade, o Natal traz isso, a remissão na Páscoa, eu conheço mais da religião católica, não é uma... É porque está mais na minha história, na minha base de conhecimento, mas, assim, cada religião tem, né, desde das orientais, muçulmanas e tal, tem as datas específicas de questões de que são pontos que deveriam ser vividos no dia a dia. Sim. Né? Aí e eu acho que... Pode falar. Pode completar. Não, e aí eu acho que como a gente puxa essa energia. Se essa data eu trago para celebrar aquele momento que eu exteriorizo algo que está no meu interior no dia a dia, ou se é algo que eu faço um esforço para trazer para o meu interior alguma coisa que está naquela data e eu estou colocando no meu dia a dia. Acho que é um pouco disso, né, Matheus? Existem alguns pontos a observar aqui bem interessantes, tá? Primeiro, existe uma frase que a gente ouve dentro da inteligência espiritual que fala assim: a verdade encontra-se em diversos lugares. E existe uma verdade que, várias verdades em diversas religiões, que elas trazem a verdade de diversas maneiras, ok? E o que é a verdade? É aquilo que cabe para o padrão social, ponto. Se na época, lá antigamente, né, quando a pessoa estava na guerra e ela tinha que matar para sobreviver, tá tudo certo, entende? Depois de um tempo começa a mudar isso, opa, agora não pode mais matar. Né? Então enfim, não só dentro disso, mas dentro de outros fluxos. E quando nós falamos em datas, nós falamos de números. E quando nós falamos de números, nós falamos de verdades. São as verdades ocultas que existem dentro das datas comemorativas, em que cada ser humano, vamos dizer assim, porque as religiões são formadas por seres humanos, então é a interpretação do ser humano, certo? Mas aquilo é um livro sagrado, né? Então você fala da Torá, da Bíblia, enfim, diversos... Alcorão, né? Vai falar do alicerce, paraíso, enfim, não importa qual seja ou a Bíblia, ou qual seja o livro sagrado, a escritura sagrada, ela foi canalizada por um ser humano. E é a interpretação consciencial daquele ser humano em relação à consciência. Por mais expandida que seja a consciência, por mais expandido que a mente esteja dentro da consciência dela, a consciência dela jamais tem a percepção do todo que é a consciência. Ponto. Isso é fato.
ok? Ah, mas Jesus tinha uma consciência, tinha a mente muito expandida na sua própria consciência. Mas ele é apenas um pedaço comparado com tudo que é a consciência. Ponto. Né? Não estou tirando a grandiosidade desses seres, ou das pessoas que trouxeram isso, e nem dos livros sagrados, tá? Mas teve uma interpretação mental para aquilo. E dentro daquelas interpretações, eu interpreto do jeito que eu quiser. Ponto. Mas só que existe uma verdade por detrás daquilo, que é uma frequência única. Tanto que você fala em número, o mundo inteiro. Você colocou o número 2 lá, todo mundo sabe o que é o número 2. Né? Então, se pronunciam de formas diferentes, mas todo mundo sabe o que é. Número é número. E ele traz uma frequência. E esta frequência de números são as frequências naturais que nós temos. Então, são ápices de energia que nós temos. Então, quando nós falamos, por exemplo, no dia 22/2/2022, que é a próxima data gigantesca que a gente vai ter, tanto que a gente vai abrir já uma energia para isso. Já abriu o ano de 2022 já dentro dessa frequência. Então, ele traz uma representação muito grande. Ele tem uma duplicidade dos números, ele traz uma potência maior dentro daquele dia. Dentro O zero data. também dentro, né? O zero, exatamente. Porque o zero tem a representação do todo, tem a representação do nada. O 2, ele tem a representação das escolhas, tem a representação da espiritualidade, a representação do yin e yang, do positivo e negativo, da dualidade, do emocional, enfim. Uma série de arquétipos dentro deste número e que potencializam dentro daquela data. Então, existem 2 pontos a se observar aqui no mínimo. Um que eu não preciso esperar aquela data para fazer coisas corriqueiras que eu deveria fazer. Como você falou, por exemplo, eu preciso ser caridoso com as pessoas. Então, eu vou lá, vou ser caridoso com elas só na data, só em dezembro. Então, as pessoas, elas têm ajuda só em dezembro, o resto do ano o problema é delas. Tipo, ok. Então, pelo menos elas têm lá... Pelo menos elas vai ser conhecido como se vira. Exatamente. Então, assim, a pessoa, ela tá lá e ela, pelo menos, ela tem a esperança de que em dezembro ela vai ter uma ajuda. Mas, enfim, eu acredito que, além da pessoa que está aqui, né, colocando aquela data específica, a pessoa que também está para receber, ela também se coloca no corpo mole de que, eu tenho a garantia de que, pelo menos naquele período, eu vou ter. Entende? Então, eu vejo muito dos 2 lados da coisa. A questão é, eu vou lá, eu vou ajudar os pobres, eu vou ajudar os desfavorecidos. Primeiro, quem é desfavorecido? Ninguém. Mas já tem uma crença aí, né? Ninguém é desfavorecido, gente. Mas a pessoa... Aí eu vou para o extremo da coisa, tá? A pessoa não tem um braço, a pessoa não tem uma perna. Ela não é desfavorecida, gente. Ela não tem o que a maioria tem. Ela não consegue desenvolver o que a maioria consegue, mas ela não pode ser tratada como uma coitadinha. Entende? Porque se ela é tratada como uma coitadinha, o modo de ajudar já é na mesquinhez. Já é na falta de energia. Coitadinha, deixa eu ajudar. Deixa eu doar aqui porque a pessoa não tem um braço. Não, cara, não é por causa disso. Entende? É olhar com olhar de falar assim, aquela pessoa, eu vou doar porque eu quero que aquela pessoa desenvolva uma habilidade nela que é muito melhor do que ela ser uma coitadinha. Entende? Eu não vou ajudar porque ela é coitadinha e ela precisa de uma ajuda para poder ter uma locomoção. Mas eu vou ajudar porque eu sei que ela tem a potencialidade de desenvolver algo que as outras pessoas não têm. Se ela tiver o meio, ela vai pode conseguir desenvolver. Executar. Exatamente. Então, percebe? É o como. Não é o que você fala, é o como você fala. Não é com quanto você ajuda, mas como você ajuda. Qual é a energia que está por trás da ajuda. Então, não é favorecer o lado ruim da coisa. Entende? Mas é sim olhar para o lado bom da coisa. O que eu posso extrair de melhor deste momento? Então, existem as frequências no ano em que elas têm o ápice da energia. Então, esse ápice da energia então eu tenho um fluxo maior dentro desta energia específica. Para simplificar isso, é como se, vamos colocar que cada dia seja um prato de comida. Ok? E aí, de repente, no dia 2, a gente está falando sobre caviar. Então, vai ser, no dia 2, vamos servir caviar adoidado. Entende? Até cansar de comer. Até cansar de comer. Então, é aquele dia, aquela energia está em maior quantidade abundante. Maior, porque tudo está em abundância. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, gente.
Tudo é abundante, mas naquele dia a nossa percepção da abundância, que é aquela energia, está maior. Percebe? Não é aquela Sim. energia que está abundante, mas é a minha percepção a ela que está ampliada. Então, os Perfeito. dias, eles acontecem, essas frequências energéticas acontecem para isso, para a expansão da minha mente para a minha consciência. Essa energia já existe, ela está lá, só que agora ela está mais visível. Imagina o seguinte, existe uma luz lá brilhando, e é uma luz. Agora você pega essa mesma luz e coloca milhões dela brilhando ao mesmo tempo para você. Você vai ver um farolete gigante, né? Então, você vai ter uma percepção melhor dela. Então, é como se concentrasse todas as lâmpadas que tem no planeta em um único espaço. Então, as pessoas vão conseguir ver uma luz maior. Mas aquela luz não deixou de existir em abundância no planeta inteiro. Entende? Ela está lá o ano todo, só que eu Ah, juntei toda, ela deu uma visibilidade. exatamente. Então, estas datas, elas acontecem para isso. É a nossa percepção a mais nesta energia. E quando eu percebo melhor esta energia, quando eu tenho mais clareza sobre a existência dela, eu consigo lidar melhor com ela dentro de mim. Entende? Então, por exemplo, a Cíntia teve esse ano, ela abriu o Portal do Amor. Aí uma pessoa falou assim, eu não preciso, eu não vou participar porque eu já sinto, eu já sou o próprio amor. Tudo bem. Né? Mas a questão não é que você não tem amor. A gente está trabalhando a energia, porque era a frequência do 8, que estava dentro de uma frequência abundante, uma percepção maior sobre a energia do amor. Eu já tenho, não é que eu não tenho energia do amor, mas se eu posso interagir com esta energia mais profundamente, para que ela desperte mais em mim, no meu dia a dia, por que não? Entende? Uhum. Então, eu já tenho dinheiro, mas por isso eu não vou aceitar viver em meio de mais dinheiro, entende? Então, é esse tipo de coisa, é você se munir, se você se banhar mais daquela energia para que você tenha mais percepção sobre a existência dela. Com isso, te facilita no seu dia a dia. Então, quando as religiões elas colocam essas datas específicas, é nesta perspectiva de vida. Só que elas colocam isso baseado no quê? Nas perspectivas delas. Nos dogmas, né? Nos dogmas. Aí você tem que olhar qual é a energia por trás do dogma. Esse que é o exercício. Exatamente. Então, por exemplo, o Natal. O Natal é comemorado, por exemplo, o nascimento de Cristo, né? De Jesus. Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, gente. Entende? Aí você fala, não, mas como assim? Não nasceu. E aí, quando você busca na história da religião, a Igreja Católica determinou que ia ser no dia 25 de dezembro. Por quê? Porque o povo celta, que era o povo que a religião, que a Igreja Católica queria dogmatizar, né? Ou não era dogmatizar, era... Como que é o termo certo? Evangelizar. Queria evangelizar, estavam brigando porque eram as datas deles de comemoração, enfim, então era o povo pagão que fazia a comemoração naquela data, então para que ele ganhasse o povo, eles foram lá institular então que a data deles seria na mesma data do povo, iriam então todo mundo comemorar. Então, o povo pagão dentro da crença deles e o cristianismo, os cristãos dentro da crença deles. Mas todos estariam fazendo uma única festa, entende? Para não haver discriminação nenhuma e ele ganhar o povo. Então, ficou intitulado isso. Então, você percebe, não tem uma data específica, não tem, porque nenhum registro nessa, não tem nenhum registro que diga sobre o dia correto. Que o dia 25 é o nascimento de Jesus. Não tem. Mas tem dias que excluem o dia 25, né? Tem estudos que excluem. Então, por exemplo, em relação ao clima, em relação a vários fatores e tal, que excluem 25 de dezembro. Isso é muito interessante mesmo, né? Porque o calendário, até esses calendários, eles foram criados muitos anos depois, né? Centenas, acho que anos depois. Para você ter uma ideia, a gente estava falando sobre tempo, né? Só para a gente finalizar aqui o assunto. Estamos terminando. O agosto, por exemplo, foi tirado um dia de fevereiro, no mês de fevereiro, e foi colocado em agosto. Isso em 1790 em alguma coisa. Foi isso? Não, 1400, sei lá que ano que foi, não me recordo agora. Mas por quê? Porque o mês de agosto não existia o mês de agosto até então, porque os meses eram calculados de acordo com os planetas, né? E aí eles decidiram, então,
criar o mês de agosto em homenagem a Augusto César. Então, eles foram lá e criaram o mês de agosto, em homenagem a este. E aí foram lá e pegaram e falaram assim, não, mas tem um outro, porque o mês de fevereiro tinha um dia, não, como que é? O mês de setembro tinha um dia a mais, não, o mês de julho tinha um dia a mais do que agosto, porque o dia de agosto era de Júlio César e o outro era do outro imperador. Aí tinha que ser igual, 31. E aí tinha que ser igual. E eles foram lá e pegaram o de fevereiro e colocaram em agosto. Em agosto. E assim ficou. Então você fala, cara, o calendário é baseado em um mememê. Mememê. Sensacional. O imperador romano falou, não, cara, tem que ir lá colocar, tem que ser igual Tem que pros ter dois. 31 para cada um, olha só, vai ficar tristinho, tal. Aí, que beleza. Entende? E aí, olha que louco. Então, nós seguimos um calendário que foi baseado em um mememê, porque um tinha um dia a mais, um dia a menos. E aí tirou de fevereiro. E aí depois os caras têm que consertar isso, porque aí tem que ter um bissexto para poder consertar o mememê que o cara fez. Entende? Então, olha que louco tudo isso. E aí, como que você pode dizer que aquela data é aquela mesma data? E aí, se o nosso tempo ele vem antes e depois de Cristo, cara, calma aí. Então, se vem antes ou depois de Cristo, como que sabem que dia 25 de dezembro é o aniversário dele? Porque se é uma data depois dele. Quando eu era criança, eu falava depois de Cristo, antes de Cristo, devia ser, então, o aniversário dele devia ser 1º de janeiro. Não é? Exatamente. É que falam antes ou depois 31 de Cristo, de que dezembro. é a morte dele ainda, né? Não é nem pelo nascimento. Aí você percebe. Então, é umas coisas muito loucas. E aí, mas enfim, né? Tirando as crenças, enfim, da situação, as datas específicas, elas têm esse poder energético, onde a gente pode se familiarizar, né, mais com essa energia para poder facilitar o nosso entendimento sobre a nossa energia natural. Verdade, felicidade, plenitude, amor, de uma maneira natural. É uma maneira de expandirmos em nossa consciência com mais facilidade. Perfeito. Assunto pra caramba, né? Assunto Hoje a gente navegou em um monte de coisa. Navegamos diversos assuntos, mas é aquilo que você falou, né? Quando a gente conecta esses assuntos, a gente vê que as bases, né? As leis que regem esses assuntos e tal, elas estão todas correlacionadas, né? E que aí assim, quando a gente busca a origem, né? Quando a gente busca o detalhe, né? Acho que podemos dizer que a palavra de hoje é o detalhe, né? Quando a gente procura qual é o detalhe que faz eu comemorar o sextou, né? Exatamente. Qual que é o detalhe que faz eu ter o Réveillon, o Natal, ou o meu aniversário, ou qualquer data assim, como uma data especial, aí sim que a gente tem uma pista ou tem uma possibilidade de se expandir na nossa própria consciência. Né? Exatamente. E para auxiliar e facilitar todo esse processo, nós estamos trazendo agora, estamos reformulando todo o processo, criando, né? Todo o cronograma para o ano de 2022. Nós vamos trazer um modo das pessoas trabalharem diariamente a energia delas. Sensacional. Então vai ser muito legal, porque, cara, você é você todos os dias. Então, você não tem que ter uma data específica. Então, são todos os dias. Né? Como que você trabalha aquele dia, o que representa aquele dia naquele mês, naquele ano. E detalhe, um detalhezinho. Sem utilizar os meses que o povo utiliza, sem utilizar o tempo de horário que o povo utiliza e sem utilizar o tempo de ano que eles utilizam. O nosso próprio tempo, nosso próprio horário. Fluário. Nós estamos puxando dentro de uma nova frequência, que é o fluário, de como as pessoas realmente elas têm que vibrar dentro da naturalidade delas. E aí, claro, que nós vamos fazer de uma maneira que as pessoas consigam ter a referência do calendário normal com esse. Sim. Mas elas entenderem, é esse dia, flui essa energia. Por quê? Porque tudo é matemática, gente. E se tudo é matemática, não tem lógica nós seguirmos mememês das pessoas do nosso passado. Do Entende? Marco e Júlio César, do Júlio com César Marco e do Marco Augusto Antônio. lá. Cara, não tem lógica, entende? Deixa o cara no MMA e eu vou entrar na frequência real de que é a energia. Então, nós estamos fazendo todos os cálculos matemáticos em cima disso, dentro do mapa da vida.
entendendo o fluxo real dele, dentro da frequência de 360 graus, a espiral do tempo, um monte de coisa a gente está trabalhando, geometria sagrada, para entender, essa é a frequência, então nós vamos trabalhar nessa frequência, e justamente para quê? Para que eu vibre quem eu sou, para que você vibre quem você é naturalmente. Nós vamos fazendo um cálculo, e nós percebemos que esse calendário, a maneira como o ser humano, não só o calendário, a maneira como nós calculamos a hora hoje, ela quebra a frequência de 4 corpos no meio. Ela divide em 2. Aí o ser humano fica naquela coisa, eu não sei como se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Eu não sei se eu tomo essa escolha ou aquela. Eu não sei se eu dou atenção a isso ou aquilo. Por quê? Porque a energia está quebrada na hora do tempo, na hora de fazer o cálculo do tempo. E aí na hora que a gente coloca ela dentro da frequência certa, ela encaixa Para de certinho. deixar eu curiosa, Matheus. Para com isso, que senão eu já vou me emendar mais 1 hora aqui, menino. Não pode, não. Não pode fazer isso, entendeu? Mas é muito louco. Estou aqui, tal, vendo a cronologia bonitinha dentro da minha humilde frequência planetária, e você vem e fala essas coisas, aí eu tenho vontade de emendar mais 1 hora só para tirar essas curiosidades todas aqui. Mas não se preocupa que a gente vai entrar com bastante assunto, vamos trazer bastante coisa aí relacionada a isso, dentro de uma coerência para que as pessoas entendam quem elas são. Né? Quem é você, quem sou eu, em cada dia. Vai ser show de bola. Isso tudo ligado à justiça do amor, ligado também à molécula consciencial, ao HPJ. Vai ser o ano de 2002, está trazendo muita coisa boa. 2022. 2022. Eu falei que número? 2002. 2022. Estou já há 20 anos atrás. Né? Direto. Do túnel. Do tempo. Mas é isso, pessoal. Aqui. Grato por vocês existirem. É muito bom estar por aqui. Beijo para todos. Beijo para todos vocês. E lembrem-se de vocês fazerem a gratidão prática, curtindo, dando aqui o seu like, compartilhando, deixando nos comentários. E é isso aí. Beijos. Grato para vocês. Beijo. Fiquem bem.